Estamos começando mais um Botando a Cara no Sol. E eu quero agradecer muito a audiência de vocês. A gente está curtindo aí os comentários de vocês, vendo vocês mandando aí os directs. Continua assim, tá bom? E claro, já tem uma série de vídeos para você acionar na sua playlist, você curtir e descobrir muita coisa bacana sobre a nossa cidade. Afinal, vem muita gente interessante aqui falar sobre Timon e sobre como Timon está se desenvolvendo. E hoje eu recebo também uma dessas pessoas para falar sobre isso. Ele que é sociólogo, pai de 2 meninas, foi gerente de banco, mestrando em administração, foi secretário de diversas secretarias no município de Timon. Sua vida é bem agitada. Eu tô falando com o Lázaro Martins. Seja muito bem-vindo, Lázaro. Obrigado, querido. Muito bom estar com você. Você sabe que eu te admiro muito, né? E é muito importante que a gente possa fazer com que as pessoas compreendam, através desse trabalho que você está fazendo, as personalidades políticas da cidade, para conhecer melhor, né? Então é muito interessante que a gente possa contar um pouco da nossa história também. Eu lhe admiro também bastante. Quero dizer também que eu não estou aqui sozinho, né? Tem uma série de profissionais competentíssimos aqui, captando as melhores imagens para lhe deixar bonito na tela, deixar a gente bonito, para que todo mundo possa assistir com desejo de quero mais. Lázaro, você é sociólogo. Eu não sabia disso, engraçado. De onde surge a ideia de ser sociólogo? Em que momento da sua vida, lá atrás, você decide não ser professor, não ser um advogado, não ser um médico, ser sociólogo? Isso é influência do meu pai. Sim. Meu pai também é cientista social. As ciências sociais, ela é dividida em quatro áreas: a economia, a política, a sociologia e a antropologia. E por influência dele, já era cientista social. Naquele momento ainda tinha vestibular, que a gente se preparava o ano todo, né? Aquela tensão. E a gente sempre teve essa liberdade de escolher. Nunca teve essa pressão de ser isso ou aquilo. Graças a Deus eu pude acompanhar esses passos e fiz um curso maravilhoso, né? Eu queria ser antropólogo, assim como meu pai. Mas a vida prega tanta coisa boa na vida, assim, nesse tempo e nesse caminho que a gente tem. E me levou para a política também, me levou para o setor privado. E eu tenho curtido, usando a própria antropologia para compreender todos esses comportamentos e essas tribos que eu fiz parte, né? Sim. Porque o banco é uma, a gestão pública é outra. A academia, agora fazendo mestrado, também é outra, muito interessante, e isso eu faço sempre com muita alegria. Você falou agora sobre a liberdade de escolha dentro da própria casa, e eu queria que você comentasse um pouco pra gente sobre essa importância do apoio familiar, né? Porque a liberdade de escolher o que você quer ser é um apoio familiar de alguma forma ou de todas as formas. Com certeza. Para mim, é muito mais importante por ser uma pessoa com deficiência, né? Então, todo cuidado era comigo ali na minha família, na hora de me educar, né? Até a questão do amor que você dá, o carinho, a atenção é diferente. E isso fez com que eu pudesse ter, além da liberdade, a segurança. Porque só ter a liberdade, você às vezes não sabe o que fazer com essa liberdade, né? E isso é muito legal, porque a minha família, meus irmãos, meus pais sempre me apoiaram em tudo que eu quis fazer. E graças a Deus está dando certo. Você tem feito isso com as suas filhas? Porque você é pai de 2 meninas, né? Você tem deixado assim? Eu sei que elas ainda são crianças, sim. Mas você está tentando construir esse caminho dentro da sua casa? Construo. Eu só não abro mão delas serem vascaínas. Ali eu tive que fazer uma doutrinação, porque não está indo bem, mas eu precisava Pois é, porque dizer, recentemente a gente não está viu indo bem, mas eu precisava não perdê-las, né? Meu pai diz muito isso: te dei tanta liberdade, ele Flamengo, eu virei Vasco. Não, mas eu tô brincando, é porque elas veem também essa paixão pelo futebol, por tudo que eu faço. Eu tava saindo de casa agora para vir para cá, tem um cheiro nelas lá antes, vinha de outra situação, de uma visita, e elas perguntando: papai, você vai trabalhar de novo? Eu falei: tenho que ir, filho, eu tenho que cumprir uma agenda. Tá bom, papai, vai que vai dar tudo certo. Então, assim, a liberdade a gente dá com segurança, para que elas possam optar. Uma tem 3 anos, ainda não tem muito domínio sobre isso, né? Mas a de 8, ela já começa a dizer o que gosta. Eu gosto mais de matemática, eu gosto mais de inglês. E a gente vai dando segurança para ela, para que ela possa fazer as escolhas mais assertivas na vida, né?
Nessas saídas para você cumprir a sua agenda, existiu algum momento na sua vida, Lázaro, que você ficou bem triste, assim, poxa, eu vou deixar minhas filhas, vou deixar minha família para ter que fazer isso, e aí você se vê cara a cara com a vida pública de um homem público que você se tornou? Sim. Por quê? Porque é inevitável que você deixe de comparar a vida que você vê na rua com a vida que você tem em casa. A gente tem uma vida simples, mas graças a Deus não nos falta nada. E às vezes você está na rua e sente que o esforço que você faz para estar na rua, na política, vendo ali muitas vezes uma situação ou outra que não é confortável, né? E você acaba se comparando. Então, quando você chega em casa, é inevitável de fazer ali uma reflexão sobre isso, né? E a gente precisa conversar com os nossos filhos sobre isso. Então, às vezes traz pra gente um pouco de incômodo a gente poder ter algo, porque a gente construiu, né? As oportunidades a gente construiu elas para poder chegar em algum lugar, mas às vezes alguém não conseguiu fazer, né? E o nosso papel enquanto figura pública é fazer com que as oportunidades também cheguem nessas pessoas. Então, esse incômodo existe, né? E é engraçado porque hoje a gente vê na nossa cidade as pessoas comparando a educação pública com a privada, que em Timon, se você for olhar algumas escolas, são melhores as escolas públicas do que a escola particular. Então, esse é o nosso propósito, né, de estar fazendo esse trabalho para poder, pelo menos, equilibrar isso e dar oportunidade também para as pessoas. Você está falando de melhorar a vida das pessoas e eu acho isso extremamente importante. Muitas pessoas que passaram por aqui falaram que utilizam a política para fazer isso, né? E que bom, né, que existe esse caminho. E você conseguiu fazer isso quando você foi secretário de assistente social, presidente da Fundação Municipal de Cultura, presidente do IPMT. Você conseguiu fazer? Você consegue destacar, assim, ações relevantes das suas gestões em cada uma dessas pastas? Eu vou tentar fazer um resumo, Faça. porque é muita coisa, mas eu vou tentar, né? Primeiro, dizer que isso só aconteceu porque nós tivemos um prefeito como o Luciano e agora uma prefeita como a Você foi Dinaí. secretário do Luciano, né? Foi de assistência social e de cultura. de cultura. Uhum. E depois eu fiquei um ano como vereador, em 2015, e em 2016, no fim do ano, ele me convidou para ir para o IPMT e eu fiquei depois, ao longo de 7 anos, também no governo da prefeita Dinaí, que fez o convite para eu retornar para o Instituto, e lá também a gente fez um trabalho mais longínquo, mas também um trabalho com mais resultado. Uhum. Lá na Sendes, eu gosto muito de contar essa história, porque é uma história um pouco pesada no início, mas no final ela traz um pouco do que é a necessidade de se ter pessoas sérias à frente de uma gestão. Na Sendes nós conseguimos, na época, em 2013, a Prefeitura de Timon estava há muito tempo que não discutia essa política de assistência social com o governo do Estado, que a gente chama de CIB, Comissão Intergestora Bipartite. Tudo que vem de recurso para o governo do Estado, você discute com os municípios, e aí os municípios têm cadeira nesse conselho. Timon não tinha, na época. Estava com 5 anos que não tinha. Então eu consegui entrar nesse conselho e a partir daí discutir muita coisa. E qual foi a consequência? Nós conseguimos uma residência inclusiva, que é uma casa de apoio e acolhimento para pessoas com deficiência que não tem apoio da família ou que foi abandonado pela família, que é uma das lutas que eu tenho, né, que são as pessoas com deficiência. É uma sigla que se usa hoje, né, como PCD, e que eu utilizo não dessa forma, porque eu tenho lugar e espaço para falar isso, por ser uma pessoa com deficiência, eu utilizo como pessoa com diferença. Porque a pessoa com deficiência, ela está dentro da diversidade. E a diversidade é tudo, né? Questão de gênero, de questões intelectuais, de credo quem tem algum tipo... tudo. Então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa com diferença. Né? Eu não tenho uma deficiência porque eu acho que eu me sinto uma pessoa capaz de fazer tudo. Era isso que eu ia te perguntar também depois, se você teve alguma dificuldade nisso. Mas vamos continuar nesse papo para depois a gente vir para a pessoa com diferença. Sem problema. Eu adorei, eu vou adotar isso nos meus discursos. Adote, isso é muito interessante. Né? E inclusive faz parte do meu estudo do mestrado. Então, assim, na Sendes a gente conseguiu um centro pop, que é o acolhimento da pessoa em situação de rua, né? Que não tem onde morar, que não tem nenhum tipo de apoio. Conseguimos também. E aí a parte mais, assim, pesada, porque eu me lembro muito bem eu saindo à noite, lá da secretaria, que chama Sendes, né?
E veio uma mulher que estava numa situação de violência e ela disse que essa violência que ela sofreu, ela tinha sido sequestrada por uma pessoa, estava em cativeiro, e a gente levou para a polícia e depois ela não tinha para onde ir, porque ela não tinha uma família para acolher. E aquilo me deixou extremamente sentido, porque eu não sabia o que fazer, né? E tinha uma casa em Timon, que já era antiga, através da Igreja Católica, chamada Casa de Passagem, a gente acolheu ela lá. Mas com 2 dias ela saiu e disse, eu prefiro voltar para onde eu estava, porque eu tinha algum tipo de perspectiva, mesmo numa situação difícil, Nossa. vivia acorrentada, enfim, era uma situação horrível. E aquilo me fez perceber que eu precisava chamar todo o corpo técnico da secretaria na época para discutir aquela situação. E dali surgiu uma ideia. E por conta de eu ter sido bancário, eu tenho até hoje excelentes relações. A gente conseguiu, pelo Banco Santander, um financiamento de R$1,5 milhão, que era 500 mil cada ano, foram 3 anos, para a Casa de Guarumã, que foi uma casa criada na minha gestão, de acolhimento de mulheres em situação de violência, seja psicológica, financeira, física, Legal, sexual, tudo. E o banco financiou isso durante 3 anos, hoje não financia mais, porque o projeto para eles lá acabou o financiamento, mas a gente consegue acolher no CREAS ainda essas pessoas. E era uma casa que não tinha identificação, porque o agressor poderia ir lá tentar violentar, enfim, criar algum problema, e nós conseguimos mudar a realidade de muita gente. Então, essa situação que eu passei muito ruim em não saber o que fazer direito naquele momento, porque a gente não tinha estrutura, nos deu a oportunidade de criar uma estrutura que existe dentro da assistência. Então, isso foi muito importante, porque eu sabia que toda vez que você sente na pele o que a pessoa está passando, mesmo que não seja você, mas você está observando, passando junto com ela, você precisa mudar aquela realidade. Então, eu acredito que a gente mudou a realidade de muitas mulheres, seja criança, adolescente ou mães de família, durante esse período, e que ainda continua, através da assistência social, atendendo essas pessoas. Porque o interessante é isso, é você pensar no coletivo, né? Nessas ações para o coletivo, mas ações também que perdurem, ações que tenham resultados curto, médio, longo prazo, e lá E que as pessoas possam saber que elas vão ser acolhidas. Isso é o mais importante da gestão pública. Ela saber que ela tem o apoio da gestão, que os impostos dela e de todo mundo paga. Então, quando você se vê numa situação que você não tem para onde ir, é péssimo, né? Então, quando você pode dar essa oportunidade, criar esse momento, a pessoa, quando necessita, ela fica eternamente grata. Não a mim, pessoalmente, mas a poder morar numa cidade que, por mais que ela tenha passado um problema, ela vai ser acolhida e resolver aquele problema. E na Fundação Municipal de Cultura, eu quero relatar um fato, porque eu artista e você secretário, e eu quero inclusive parabenizá-lo, porque a gente sempre conversou muito de igual para igual, e você sempre conseguiu entender essas necessidades culturais, pelo menos no que diz respeito à minha arte, que eram as cênicas, né? Mas lá você destaca o quê? O filme, o documentário. Sim, porque fica um registro histórico para a eternidade. Exatamente. É um documentário que gerou 2.000 minutos, se eu não me engano, de material e, sei lá, 5.000 fotos de registros. Tá no YouTube? Ainda não. Ainda não. Será que não seria bom botar para as pessoas verem? Eu acho que a gente tem que falar com a secretária agora, com a presidente da fundação, e Divina, acho que é uma excelente ideia. É um documentário de 2 minutos, 2 horas e 20 minutos, que inclusive pessoas da equipe que estão aqui também com a gente participaram. Porque são os melhores, Fábio Cariolano, Glauco. Fábio é ajudaram muito na edição. Quando eu vou gravar com o Fábio, eu me sinto bem tranquilo. Tem a direção geral minha, mas tem o roteiro, e o projeto foi do Jair Araújo, Alexander Galvão, que foi secretário também, que foi fotógrafo também lá, também foi presidente da Fundação em 2015. E eu acho que esse foi o maior legado, porque eu sempre pensei que as pessoas precisam se conhecer e reconhecer, né? E as ciências sociais, ela ensina isso pra gente. Você se reconhece no outro. Ou seja, eu sei quem eu sou, mas para eu descobrir tudo que eu sou, eu preciso me comparar com o Júnior Marx, por exemplo. E a gente saber que nossas diferenças fortalecem as nossas identidades. E isso se chama alteridade, né? A alteridade. Então, foi muito interessante, porque a gente acaba se reconhecendo, e nós estávamos vivendo um momento que agora não vive mais, de sempre nos sentirmos
além de não acolhidos, desprezados, muitas vezes, pelo poder público de Teresina, quando era o quesito saúde, né? Porque as pessoas falavam que aqui em Timon era muito feio, tinham muitas piadas, né? E a questão da violência de Timon era tratada pela mídia de Teresina. Tudo que acontecia em Teresina, na verdade, vinha para cá, era uma pecha muito feia, né? E esse documentário faz a gente descobrir que, na verdade, Timon tem uma potencialidade cultural e identitária muito mais forte, às vezes, do que o que a gente pensa. Por quê? Porque o nosso cotidiano e a nossa rotina, ela não nos deixa, às vezes, observar quem está do nosso lado, e aí a gente não se reconhece. E esse documentário é muito importante para que as pessoas, além de tudo, possam se sentir de Timon. Ela traz, assim, pra gente aquele impacto do reconhecimento. Poxa, eu moro numa cidade que tem um Bumba Meu Boi, né? Teresina tem Bumba Meu Boi, mas Teresina não tem a quantidade de sotaque do Bumba Meu Boi de Timon. As pessoas não sabem disso. Então, a gente acaba se reconhecendo e se valorizando. E a cultura, inclusive, que hoje a gente sabe que, além de tudo, gera renda. Você vê o Folguedos de Timon, por exemplo, que é lotado, né? As pessoas brigam para estar ali, para poder vender alguma coisa, mas também para participar, porque chega lá, compra, consome. Então, Timon tem virado assim um município que tem dado essa virada, digamos, cultural, porque a política pública de cultura ela tem nos ajudado. E uma coisa interessante, que agora, no Congresso Nacional, estão discutindo o SUC, Sistema Único de Cultura. Você que é da cultura sabe disso. E no Maranhão nós somos o primeiro município a aprovar a nossa lei, né, que transforma o fundo, que transforma tudo, que faz o planejamento de 10 anos. Lei, acho que foi feita Luciano, sancionada em 2015 ainda, né? Por um vereador chamado Lázaro Martins, da época. E nós aprovamos o plano, o fundo, o conselho, sim, que é muito importante também o conselho. E nós já estamos aptos hoje a receber esse recurso do Sistema Único. Lázaro. E já está foi em 2015, então já tem 9 anos. Né? Então a gente já está muito à frente, né? No quesito gestão, a gente já está muito à frente. E isso é importante que as pessoas saibam, porque saber sobre a sua cidade, principalmente com relação a coisas dessa natureza, também mexe com a autoestima da população, né? Uma vez eu vi, você falando do filme, eu vi em algum lugar, ai meu Deus, parece uma frase para-choque de caminhão que diz assim: a história não deve ser esquecida, mas aquecida. Mas apesar de parecer bem popularesca, é exatamente isso, né? Que acontece com a cultura e com esses feitos que você está falando pra gente. Muito bom saber disso. E no IPMT? Bom, quando eu cheguei lá, por uma infelicidade, né? Você chega lá no governo do Luciano ainda, no final, né? do primeiro governo do Luciano. O Luciano tinha sido reeleito e, infelizmente, nós tínhamos perdido um amigo pessoal, que era o Robson, que fez um trabalho sensacional, fantástico. Ele pavimentou todo o caminho para que a pessoa que chegou depois dele, no caso eu, pudesse concluir esse trabalho. Então, assim, tudo que foi construído, na verdade, começou com ele, né? Com o Robson Parentes, que era, como eu disse, um amigo pessoal, foi uma perda pessoal, né? A cidade sentiu como um todo, ele cresceu comigo, as nossas famílias são amigas, enfim. Mas eu tinha que assumir essa responsabilidade até em respeito à memória dele, né? Então, o Luciano me chama, me convida para participar, e eu não conhecia a política de previdência. Mas, como mamãe e papai me ensinaram, você pode até não saber de tudo, mas você pode aprender tudo que você quiser. Então, deixa eu mandar um beijo pra sua mãe, porque eu sou apaixonado pela sua mãe e eu já chorei muitas pitangas amorosas na sala da casa da sua mãe. Tâmara, um beijo pra você, tô morrendo de saudade. Tá vendo, mãe? Como eu amo a senhora, todo tempo tô falando da senhora. Um beijo pro meu pai também. Beijo, pai. Uma grande inspiração na minha vida. Então, assim, quando eu chego lá, eu não conheço, mas a equipe que tinha lá era uma coisa tão sensacional que a gente passou, depois de um certo tempo, a se chamar de família. Muito acolhedores, pessoas que ensinam. Então, eu também gosto muito de aprender, eu sou inquieto com isso. Acelerei esse aprendizado, participava de congressos, fiz alguns cursos e concluí também uma especialização, uma pós-graduação, por uma faculdade de Brasília, gestão de RPPS, que é Regime Próprio de Previdência Social. Sou especialista em gestão de RPPS.
Que quando chegou o brief aqui, RPPS, o que é, Matheus? Ele vai Regime dizer no próprio de programa. previdência social. Existem dois regimes, o INSS, que é o regime geral, e os regimes próprios, que são dos estados e municípios. Os funcionários de empresa privada e de estados e municípios que não têm RPPS vão para o INSS. E aqueles que têm o seu RPPS, eles ficam, por exemplo, aqui em Timon, tem um concurso público, então os efetivos se aposentam pelo IPMT, que é a sigla do nosso instituto, né? Instituto de Previdência Municipal de Timon. Então, naquele momento, eu assumi e tive esse desafio. Logicamente que as comparações eram muito fortes, isso é natural, mas eu fiquei lá, segurei a peteca, o Luciano conversava muito com ele e ele sempre me dando as condições de fazer esse trabalho. E em 2017 eu resolvi fazer uma mudança, não foi tão radical, mas uma mudança de comportamento de gestão. Porque como eu já vinha de uma experiência privada, que eu fui gerente de banco 7 anos, eu achava que a gente precisava compreender um pouco qual era a potencialidade de que existia ali no IPMT. Porque era só, paga salário, recebe dinheiro, entrega contra-cheque. Era basicamente isso. Mas tudo muito organizado. Então, nós fizemos uma pesquisa com os aposentados e pensionistas. A gente chama de beneficiários, aposentados e pensionistas. Eram aproximadamente 420 na época. Hoje já são 1.200 e alguma coisa. E o que aconteceu? Nessa pesquisa, a gente descobriu que tinham muitos problemas de saúde, psicológicos, né, ansiedade, enfim, depressão. E alguns problemas de saúde que acometiam uma pessoa que ficava acamada por conta da idade. E aí eu chamo um médico perito, nosso grande amigo, doutor Luciano Mourão, que foi meu professor de biologia, é médico, infectologista, fez um trabalho sensacional aqui na Covid, nos ajudou com a prova Timon, né, que é um cara muito bom, ele é uma pessoa maravilhosa. Então, eu cheguei para ele e falei dessa angústia. Ele disse, rapaz, o problema é atender os beneficiários. Pois se for isso, a gente vai começar a atender, tá resolvido. E ali nós conseguimos fazer um projeto. E aí saímos catando profissionais de várias secretarias, educador físico, educador cultural, psicólogo, fisioterapeuta, e tinha ele como médico. E a gente montou uma equipe e passamos a oferecer um serviço. Mas nós não podíamos tratar isso como um plano de saúde, porque o IPMT de Teresina tem um plano próprio. Mas a partir de 1998 não podia mais fazer. Então, como o Timon não tinha feito, estava proibido de fazer, não poderia ter o plano. Então, nós criamos o que a gente chamou de Projeto Viver. Por quê? Porque uma das pessoas lá do início do projeto que acreditou que era um aposentado, o seu Melquíades, que infelizmente faleceu recentemente, né? Foi uma perda muito grande para a gente lá, porque ele ia lá, conversava todo dia, ele disse assim, meu filho, eu sempre pensei que depois de me aposentar eu tinha muita coisa para viver. E a partir de agora eu aprendi com vocês que a qualidade de vida faz com que a gente viva mais. Então o projeto foi colocado o nome Viver por conta desse depoimento dele, né? E ali a gente começou e se espalhou de um jeito que a gente teve que chamar também os efetivos, porque eles aqui também sustentam o Instituto, pagando lá as suas contribuições. E aí nós abrimos o Projeto Viver, que agora teve uma ampliação. Em novembro teve a inauguração, a prefeita Dinay Veloso, inclusive, tinha feito uma promessa na campanha de 2020, cumpriu, de ampliar o Projeto Viver. E aí nós temos uma clínica lá, uma sala, que tem o atendimento médico com aparelhos além do médico, do fisioterapeuta, com maca, enfim, que é uma maca específica. E ela nos deu, através de um convênio com a saúde, um consultório odontológico. Ô, prefeito! É demais, né? Obrigado, Dinaí, você ter acreditado no Projeto Viver, é fantástico. Eles são muito gratos por isso. E hoje, 1.200 pessoas, por suas famílias e os funcionários efetivos que estão na ativa, aproximadamente 2.500, então bota quase 4.000 pessoas são atendidas por estes profissionais. E esse foi o grande projeto que a gente conseguiu fazer no Instituto, né? Você, através das queixas das pessoas, você poder montar uma equipe multidisciplinar, as pessoas não ganham nada por isso, os profissionais. Na verdade, eles se doam para esse projeto. E isso é fazer com que a gente possa falar que o IPMT é uma família. E o importante porque vocês ouviram as pessoas, né? O projeto advém, como você falou, de sugestões e queixas das pessoas. Sociólogo, gerente de banco, vida dele é uma saladinha.
Vereador, por que você escolhe se candidatar a vereador? Foi quando isso? A primeira vez foi em 2012. Eu sempre fui do mesmo grupo político. Eu já tenho 24 anos aqui. Desde os 16 anos que eu voto nesse grupo político que eu sou muito fiel, muito leal aos princípios que norteiam o nosso grupo. Porque lá em 2000 era Chico Leitor e Marcos Igreja. Sim. Que à época era casado com minha mãe, né? Então meu primeiro voto foi para eles dois nessa chapa, e meu primo Igrejinha, que era candidato a vereador na época. E a política sempre esteve muito perto de mim, e eu sempre soube que a política era o agente transformador que nós poderíamos usar para que essas mazelas que a gente alcança às vezes a gente, inclusive, elas possam ser melhoradas com o tempo, né? Planejando, construindo, executando, discutindo. E aí eu fui, logicamente, primeiro estudar, que era a minha obrigação. Passei com 18 anos no vestibular, eu me formei em 3 anos, eu antecipei o curso na Federal, a gente podia pegar grade de né? Sim. E antecipei, com 21 anos eu me formo. E aí eu fiquei 1 ano trabalhando como pesquisador da Fundam, que é a Fundação de Desenvolvimento Humano, ligada à Unesco. Eu fazia um trabalho com segurança alimentar no projeto Vila Bairro de Teresina, do Firmino na época, e um professor que eu tive um certo destaque lá na matéria, na disciplina que ele dava, o professor Carlos Buenos Aires, tornou um amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho uma eterna gratidão por ele, eu vivo dizendo isso para ele quando eu encontro. Ele chega para mim e diz assim: Lázaro, você fez um excelente curso, mas você tem um poder de comunicação que você talvez não saiba. E é tão natural que eu acho que vale a pena você se candidatar numa vaga que está tendo ali no Banco Real, para gerente de banco. E eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, um sociólogo bancário. Né? Você, de certa forma, está estudando ali tanta doutrina política, né? E de repente vai lá para o que mais representa o capitalismo, que é o banco, né? Mas eu nunca tive esse problema, esses conflitos. Eu sempre achei que a vida também iria me levar por caminhos que eu deveria aproveitar minhas oportunidades. Eu, muito novo, queria ser independente financeiramente, fui lá e aprendi, mas eu tinha uma situação que eu tinha que resolver na época. Eu tinha um cabelo lá no meio das costas. Né? Eu entendo. Era meio metida revolucionária. Né? E aí eu cheguei e fiz a entrevista com 20 candidatos, todos pessoas com deficiência, né? Que era a vaga PCD, para gerente do banco. E eu conquistei essa vaga e o cara disse: olha, só falta uma coisa, cortar o cabelo. Diga, eu sou Sansão, se cortar meu cabelo eu perco as forças. Brincando. Mas aí eu consegui essa vaga e fui trabalhar. Não conhecia nada de banco, né? Também. Não era a minha praia. Mas, como sempre, eu me dediquei a tudo que eu faço, né? Com muito amor, com muita disciplina também. E aí eu consegui me destacar. E fui promovido com 6 meses. Fiz minhas certificações que os bancários são obrigados a fazer. E fui crescendo. E aí chegou um momento, em 2009, que os bancos se fundiram ali. O Santander com o Real comprou o Banco Real. E aí não ficou muito legal naquele momento. O trabalho era uma transição. Eis que surge um convite. Aquela compra de passe do jogador de futebol. Né? Veio o Itaú e comprou meu passe. E disse: a gente precisa de um cara dinâmico como você. Estamos fundindo com o Unibanco. Precisamos de pessoas assim. E eu também tive uma carreira, graças a Deus, muito bem estruturada, exitosa, meteórica. Né? Cresci bastante no banco. Ganhei prêmio, viajei, ganhei dinheiro, graças a Deus. Cumpri com tudo que eles achavam que eu deveria fazer. Mas, às vezes, o nosso destino nos chama. Eis que o Luciano, já deputado estadual, né, eu sempre acompanhando o Luciano em todo esse período. Eu entrei no banco em 2006, saí em 2012. Né, mas sempre votando com o grupo. E aí o Luciano diz assim: eu nunca tive um vereador bancário. Eu acho que chegou a hora. E me fez o convite. Eu já estava afiliado ao PSB, né? Quem me filiou, o Luciano, ele foi tão gentil comigo nesse momento que ele fez que quem abonou minha ficha de filiação foi o Eduardo Campos. Então ele me deu, assim, de certa forma, uma oportunidade de conhecer pessoas que ele não está mais com a gente, mas ainda hoje a gente tem muita admiração por ele, pela história Sim. dele, né? E aí
eu fui ser candidato, pedi licença do banco, mas já sabia que quando voltasse o banco não me acolheria mais. E aí a gente ganha a eleição, eu não ganho, deixei de ganhar, não perdi, por 15, 16 votos. Sério? Gente do céu. Fiquei na primeira suplência, tive mais votos do que os 5 ou 6 vereadores eleitos, mas o mais importante não era ganhar uma eleição de vereador, era dar uma virada de chave na cidade, né? Que a gente já vinha de tanto problema, tanta mazela, tanta confusão, que a gente precisava do Luciano prefeito. Então a minha dedicação não era nem tanto por uma questão de querer ser vereador. Eu não tinha essa vaidade. Eu queria que o nosso grupo voltasse à prefeitura para mostrar que tudo aquilo que a gente sempre quis fazer era possível. E era possível. Tanto que hoje a gente é o primeiro lugar do IDEB do Maranhão. Né? Chico Leitor já fazia isso com a educação. Apesar de toda a estrutura da cidade ser muito precária e ele ter feito muita coisa, a gente precisava avançar mais. Então o Luciano passa 8 anos. Eu também fui candidato em 2016, também não me elegi, mas sempre no intuito de ajudar o grupo político. E aí, em 2020, eu não fui candidato, né? É porque eu e minha esposa, meu amor, te amo. Ficaram grávidos. Isso. A gente ficou grávido em 2020, né? Tínhamos já ficado grávidos em 2015, que chegou a Lisbela. Em 2019, uma gravidez que não deu certo. E em 2020 veio a Isadora, que é a nossa caçulinha. E eu, no meio de uma pandemia, eu tive que fazer uma escolha entre minha família e a política, né? Mas, apesar disso, eu continuei na campanha da majoritária. Graças a Deus, a gente conseguiu eleger a Dinaí, que está sendo um grande destaque, não só no Maranhão, mas a nível nacional. E eu poder estar contribuindo de alguma forma, né? Ela me fez o convite para continuar no IPMT. Então, minha história política, ela é muito ligada ao grupo político que eu faço parte, mas sempre com o intuito de fazer com que todos nós possamos construir alguma coisa, porque cada mão, cada braço, cada passada, cada ideia, cada coisa que a gente vai construindo, ela é coletiva, né? Então essas, vamos dizer, vitórias que eu tenho na política, às vezes a gente pensa que é individual, na verdade ela não é. Elas tiveram as condições para acontecer e isso fez com que eu pudesse chegar hoje até aqui, né? E também ser pré-candidato agora, vereador de novo. Que eu sei que a gente tem que estar sempre na luta, a gente não pode se esconder, tem que estar sempre com muita felicidade, muito afinco, muita alegria, mostrar para o povo de Timon que a gente precisa reconhecer que tem muita coisa para fazer, mas também começar a colocar tanta coisa boa que já tem sido feito aqui na nossa cidade, né? Então, uma cidade mais bonita, mais estruturada, mais movimentada, tem tido um boom habitacional, né? Uma migração de Teresina, de Caxias, de Matões, de Parnarama. E a gente precisa dar condições para essas pessoas poderem viver aqui. E isso virou, na verdade, um modo de viver. A seu política acaba se virando um modo de vida. Você reconhecer que não está sozinho nessa, né? E que essas conquistas, embora você seja a persona principal delas, mas que houve todo um aparato de muitas pessoas. Todas as oportunidades, elas nunca são dadas sozinhas e nem construídas sozinhas. Então, tudo isso é um coletivo. Todo mundo que trabalha comigo, eu sempre digo isso para eles, a gente precisa acertar junto e errar junto, né? Não vamos achar que diminuindo ali vai somar aqui, a gente precisa dividir para se multiplicar. Então é uma filosofia de vida também. Eita, peraí, que depois eu vou anotar. Lázaro, mas aqui a gente tem... Não sei se você está acompanhando o podcast, tá, sim, né? Todos. Então você sabe que a última pergunta é aquela pergunta quente, né? É aquela pergunta que ninguém pode deixar de responder e você não vai fugir à regra, tá bom? Sim, claro. Você vai colocar a sua cara no sol, literalmente nesse sentido aí, colocar ela aí e a gente vai fazer uma pergunta pra você, tá bom? Olha só, tá bom? Tá muito bom, botando a cara no sol com Lázaro Martins. Você teve aí várias formações, mestrando aqui em administração, especialista em gestão previdenciária, sociólogo e tal. Você foi sempre um bom aluno? No secundário, eu era um pouquinho danado, mas eu estudava. Né? Graças a Deus eu concluí na idade certa. Na universidade eu já fui bem melhor, porque eu já estudava o que eu queria. Eu tinha uma fome de aprender, aquelas coisas todas que a gente só ouvia falar. E lógico, tinha inspiração do meu pai, né? Então eu sempre busquei
saí com uma média muito boa, por sinal, muitos amigos professores. Nunca fez muitos parte da sonhos. raça, nunca... nunca quebrou nada. Ai. Eu fazia política estudantil e política de juventude já desde os 16 anos, né? No secundário. Na universidade não podia ser diferente, eu participava de centro acadêmico, né? E a gente fazia umas rebeldias, assim. Tâmara, confirme isso pra gente. A gente fazia. Tem uma história legal. Mamãe, eu vou ter que tirar o sol para poder contar essa história com a senhora. Eis que um dia a gente está lá reivindicando a abertura do HU, a abertura do Hospital Universitário. E aí começou primeiro com a turma lá que era mais rebelde, né? Mais assim, radical. Porque misturava na política estudantil as juventudes dos partidos. E como eu sempre fui do campo progressista, então eu já fui filiado a PDT, PSB, PCB, PV. Então a gente sabia que existia uma militância. E aí numa passeata com, sei lá, 1.000 alunos, primeiro teve a questão do ônibus, né, que foi depredado. Não fui eu que fiz isso, tá. mas... E depois teve lá assistiu essa depredação? Assisti. E aí depois teve o que nós chamamos de invasão da reitoria, né, porque o reitor não queria nos receber para reivindicar isso. E acabou que alguns ânimos se exaltaram, né? E aí a gente estava lá no meio da manifestação, tá? Eu achei que estava cumprindo com o meu papel. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava me esperando. Aí disse... Senta aqui que eu quero ter uma conversa. Rapaz, quando a mãe chama Lázaro Martins... porque a coisa não é boa. Lázaro, como chama até o sobrenome, né? Lázaro Martins, senta aqui. Ela estava em casa a meio-dia, eu acho, estava passando na TV, ao vivo. Gente... E aí tinha lá um monte de aluno, ela disse, não acredito que aquele ali é o meu. Gente, colocaram ao vivo, Lázaro, você não teve sorte. E aí eu cheguei em casa, tive que ouvir um monte de coisa, né? Um puxão de orelha. E fiquei menos rebelde. Sabia que tinha que ter outras responsabilidades, inclusive com o patrimônio público, né? A gente não pode estar fazendo esse tipo de coisa. Mas foi bem constrangedor depois. Mas eu aprendi. Né? A gente erra e vai aprendendo. E puxão de orelha da mãe. Obrigado, mãe. Hoje eu sou um pai de família. Graças a Deus pela educação que a senhora me deu também. Lázaro, foi um prazer ter conversado com você aqui. É muito bom ouvir pessoas como você, inteligentes, que discursam com clareza para que a gente possa entender, sabe? Muito bom, muito bom. Adoro receber pessoas assim aqui, então muito obrigado por ter vindo. Obrigado você, Júnior. Obrigado a toda a equipe que está aqui. Todo mundo muito legal, gente boa, conheço todo mundo aqui. A gente sempre faz uma festa quando se vê. E queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, podendo falar um pouco disso, né? Da minha história, do que a gente já construiu e do que a gente vai construir. E eu sempre dedico tudo isso à minha família, à minha esposa Taina, que está em casa, com as meninas agora, a Lisbela e a Isadora. Então são as minhas inspirações hoje e acredito que elas me motivam muito, né, minha família, para que a gente possa construir uma história bonita, legal, cheia de alegria, cheia de transformações. E eu acho que é isso que todo cidadão sempre quis fazer. Pelo menos é a minha ideia de felicidade, né? Ter uma boa família, todo mundo saudável e poder contribuir com a comunidade de alguma forma. Então, muito obrigado por estar contando aqui a minha história. Eu espero que você seja muito feliz. E você que está assistindo a gente, eu sei que esse vídeo vai chegar aí nos seguidores do Lázaro, porque ele está aqui com toda a equipe dele. Então, seguidores do Lázaro aí, engajem esse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Vem com a gente.